E começa agora também um momento que é da nossa entrevista, do nosso quadro Catequese Missionária. E o tema, Sacramento do Matrimônio. Olha, especialmente para você que já está aí com 60 anos de casado, como essa nossa telespectadora que acabou de ligar, completando 58 anos de matrimônio, você que está pensando em casar, você que está chegando agora na TV Aparecida, você que estava, vamos dizer, afastada aí em outros caminhos e agora está exercendo aí a sua prática cristã e quer conhecer um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio, é agora, porque eu vou bater um papo aqui bem bacana com o Padre Queimado, que vai nos explicar sobre isso. Mas, então vamos começar? O que é o sacramento do matrimônio, né? Será que a gente quando nasce, a gente vê os nossos pais, são os nossos primeiros exemplos, a comunidade, a gente vê as famílias, a gente vai nos casamentos, mas a gente fica pensando, será que isso é um ritual só da comunidade? É da sociedade? O casamento é um ritual da sociedade ou de onde ele vem? O que é, padre? Muito bem, guarda essa pergunta aí só para dar uma introdução, mas é uma coisa interessante. Na realidade, que a palavra cátedra do professor na universidade, catedral, né, onde está lá o bispo, né, onde tem a cadeira do bispo, e catequese vem da mesma palavra, né, do grego, significa onde você se senta para então falar, pregar, ensinar. Então o catequista é aquele que se senta para transmitir a fé, para falar sobre, né, a fé. Olha que bonito. Então este momento aqui é, na realidade, que nós falamos sobre a nossa fé para querer aprender mais e amar mais. Como eu já iniciei, você sabendo mais sobre as coisas, você ama mais essas coisas. O matrimônio, nós olhamos assim agora, que a igreja nos ensina, é na realidade uma união natural entre o homem e a mulher, porque a gente percebe dessa forma, né? Antes de existir qualquer instituição, percebíamos que o homem e a mulher precisavam um do outro, né, para então dar continuidade à descendência. Então é na realidade uma união natural, mas depois vai se sacralizar porque está nos textos bíblicos, né? Deus nos revela assim, pois se torna uma revelação divina. Deus vai dizer, principalmente naquela passagem famosa do Gênesis, no segundo capítulo já do Gênesis, a gente percebe, depois da criação, o homem começa a dar nomes para tudo e quando então Deus cria a sua companheira, tira do lado de Adão, parte de Adão, e forma a mulher, aí o homem, lá no versículo 23, vai dizer, olha que alegria, desta vez sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então o Gênesis conclui no versículo 24, por isso o homem e a mulher deixarão seus projetos familiares, lá na sua família, deixarão a sua ascendência, a sua casa e virão os dois para formar uma só carne. Não é bonito isso? Não? Deus tira de Adão um pedaço do lado e forma a mulher e depois no matrimônio há de novo esta junção daquilo que foi separado na criação, a junção matrimonial. Então o matrimônio não é só um ritual, o matrimônio é divino, é sacralizado, é sim uma união natural, acontece na natureza para dar continuidade à espécie, aos descendentes, mas também sacralizada nos textos bíblicos. Deus nos revela dessa forma. E o homem e a mulher tornar-se-ão uma só carne. Então o matrimônio, quando você foi chamado a esta vocação, você percebeu que tinha que deixar todos os seus projetos para agora então se entregar totalmente a este relacionamento, a esse consórcio, a essa união, consórcio íntimo, como diz a igreja. Então o matrimônio em geral é isso, né? Natural, depois sacralizado pelos textos bíblicos para dar continuidade nas futuras gerações. Então, há algo mais lindo do que um amor fecundo, né, de que dê continuidade a outras pessoas? Padre, e também é muito comum a gente escutar, dentro da igreja, principalmente, que é uma vocação. Né? A gente vai entender que é uma vocação, eu estou dentro da minha família, eu já... Nossa, então quer dizer que eu tenho casamento, tenho a vida religiosa, enfim, tem as suas vocações. Precisa ter essa vocação? Faz parte do sacramento do matrimônio? Voltando de novo para o significado das palavras, vocação é vocare, Deus chama, vocare em latim significa chamar. Deus chama essas duas pessoas agora a cumprir ali um projeto. E o que é esse projeto? Coloquemos na nossa cabeça isso agora, né? Você tem que ser bem conciso, bem determinado para dizer isso. O projeto do matrimônio é que os dois, homem e mulher,
tornem-se felizes, vivam uma vida plena de alegria. Este é o primeiro projeto. Eles são chamados a isso, para que juntos possam ter uma vida em plenitude. E também, não menor do que isso, é continuar, né, a espécie, ou seja, procriar. Por que a gente disse que antigamente o importante era só procriar? Nós precisamos olhar hoje a teologia ela é mais profunda, a gente vê tantos casais chamados a esta vida lindíssima e que não têm filhos. E isso não deixa de ser um matrimônio, um amor fecundo, né? São milhares de casais que não têm filhos, não tem como, não tem capacidade, né? Fisicamente dizendo, não há como. E isso não tira deles esse amor fecundo, porque a vocação é para que eles sejam felizes juntos em uma só carne, sejam, né, transformados no Cristo Jesus, porque Jesus elevou a sacramentos, então transformados nele para que possam então viver este sonho de Deus, uma vida em plenitude. Olha como é muito mais bonito e mais profundo esse significado. Muito mais. Então, eu vou até fazer outra pergunta a partir dessa resposta do senhor, porque muitas pessoas fazem do sacramento do matrimônio esse evento social, né? Que, com o passar do tempo, ela percebe que o sacramento tem uma importância, tem um significado diferente daquilo, da expectativa e da realidade, sim, né, padre? Porque o sacramento, ele traz muito da nossa espiritualidade, muita cura, traz uma observação diferente da vida, a experiência nos faz enxergar melhor o que é a família, e é um sacramento que realmente traz algo novo para nós, né, padre? Não é algo realmente só uma cerimônia. É verdade. Se nós prestarmos atenção, Dani, o que é prometido diante de Deus, colocado no altar, né? Quem celebra, né? A gente já aprendeu isso na catequese, quem celebra o matrimônio são os noivos são os celebrantes. Então eles entregam, né? Eles fazem essa entrega nas mãos de Deus. Então, nós precisamos ser fiéis àquilo que prometemos. Senão, como a Dani está dizendo, vai ser só de aparências o matrimônio. Então, nós fizemos uma promessa a Deus, cuidar um do outro. Se lá dentro de casa, onde ninguém vê, eu não cuido, se lá eu traio todas as promessas que eu fiz, infelizmente não é matrimônio. Infelizmente não é matrimônio. Então, a traição não é só do sexto mandamento, uma outra mulher, um outro homem, uma terceira pessoa. A traição é todas as vezes também que eu firo, que eu machuco, que eu traio aquilo que eu prometi. Eu não cuido da pessoa, eu a maltrato, eu a humilho todos os dias. Isso não é matrimônio. Infelizmente, eu estou traindo, todos os dias, traindo as promessas que eu fiz diante de Deus. Padre, eu tenho muito mais perguntas para fazer para o senhor. Acho que durante o programa, ou enfim, ou durante a semana, a gente vai conversar mais sobre esse tema também, porque é importante, gente, conhecer para saber viver bem, né? É importante a gente saber para poder experimentar realmente essa relação do sacramento do matrimônio. E é claro, gente, para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu quero convidar aqui um casal, o Mateus e a Camila, que vão conversar com a gente. Padre Queimado vai bater um papo com eles também sobre o sacramento do matrimônio. Muito bom dia, Mateus e Camila. Camila, sejam bem-vindos ao nosso programa virtualmente. Bom dia! Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sua bênção, padre. Oi, Dani, tudo bem? Beleza, Deus abençoe, Mateus e Camila. Olha, Mateus e Camila, vocês são um casal que vieram aqui também dar testemunho. Isso é muito importante, olhar, os que estão casados, olhar para os outros e se inspirarem em testemunhos, né? Então, há quanto tempo vocês já estão casados, vocês já têm filhos? Conte um pouquinho da história de vocês para as pessoas saberem. Padre, nós estamos casados há 13 anos, né? Nós casamos em 2008, a gente está junto desde 2005, né? Nós começamos a namorar. Então passamos, acho que foram um ano e meio de namoro, um ano e meio de noivado, daí casamos em 2008. E já temos 13 anos, esse ano completa 14 anos. E nós temos 5 filhos, padre. Uau. A nossa mais velha tem 11 anos e a nossa novinha tem 9 meses. Parabéns, que lindo. Uau, que lindo. E nessa história, né, linda de vocês dois, né, como eu dizia aqui, esse é o projeto de Deus. Você, Mateus, deixou sua família, você, Camila, deixou sua casa, todos os seus projetos e fizeram, né, por amor, um amor um ao outro, né, este compromisso diante do altar. Né? Vocês aprenderam tudo isso antes,
tiveram consciência do que vocês iam assumir na vida, mas eu pergunto para vocês, quais são as maiores dificuldades de viver essas promessas feitas lá diante do altar, né? Quais são as dificuldades do dia a dia que vocês podem também, talvez, dar luz para outros casais que estejam vivendo as mesmas dificuldades? Sim, acho que eu vou falar um pouquinho. Bom, a nossa casa, padre, ela é cheia de desafios, né? Por conta da família grande. Mas desde que a gente casou, eu e a Camila, a gente vem num processo de doação, né? De fazer o outro feliz e a cada dia amar mais, se entregar mais, ser um presente para o outro, né? Mas sempre tendo Jesus como centro do nosso relacionamento. Por quê? Porque o meu egoísmo, né? E também da parte da Camila, ele no dia a dia ele fala muito alto. Então, se a gente não tem Jesus, né? Se a gente não tem a vida de oração, se a gente não tem a devoção, o nosso relacionamento se perde. Então, uma das coisas que a gente tenta cultivar, né, desde o início do nosso relacionamento, é esse cuidar do outro, né? E fazer com que a paz reine dentro da nossa casa, porque são muitos, como eu vou dizer, muitas tribulações, né? Muitas dificuldades ao longo do dia. Muitos desafios, né? Muitos desafios, mas Deus dá graça, né? Verdade. Eu costumo dizer que quando a gente casou, eu não tinha noção que eu tinha que cuidar primeiro do marido, né? Quando vieram os filhos, a mãe, né, tende a cuidar mais das crianças, se voltar mais para as necessidades das crianças. E aí a gente vai deixando o esposo um pouco de lado, né? E em momentos de oração, Deus foi colocando no meu coração que não, minha primeira missão é levar meu esposo para o céu. Em consequência, a gente leva os nossos filhos, nós dois juntos, né? Não é uma missão só minha. Então, eu não tenho que focar só nos filhos. E a partir desse momento, muita coisa também começou a mudar, né, amor? Uhum. E eu comecei a focar mais no Mateus, a gente começou a se unir muito mais, mesmo depois dos filhos, né? Porque a tendência depois dos filhos é o casal se afastar um pouco. Mas quando eu retomei essa consciência, né, que minha primeira missão dentro do casamento, né, é fazê-lo feliz, conduzi-lo, ajudá-lo, né, a ir para o céu, muita coisa mudou. Então, agora os filhos, né, nós dois, é uma consequência nossa. Como a Camila disse, são inúmeros desafios, né? Do nosso relacionamento, da nossa proximidade, também da educação dos filhos, né? Porque essa agora é a nossa maior missão, é um santificar o outro, ser canal de graça para o outro, e agora temos que levar nossos filhos para os céus, né? Para o céu. E a educação dos filhos é um desafio tanto. É uma grande missão, padre, não é fácil, né? Ainda mais nos dias de hoje, é uma missão bem, bem árdua, mas nós estamos felizes nessa missão, né? Foi uma missão, uma vocação que Deus nos chamou. E só complementando o que o Mateus estava falando em relação ao egoísmo, quando a gente entende isso também, né? Entende a palavra amor. A palavra amor é Jesus, né? É Ele que nos ensina totalmente o que é o amor. Não é o amor mundano, que a gente tem que sentir um quentinho no coração, não é. O amor é sacrifício, o amor é doação. Então, todos os dias eu costumo acordar e ter essa frase dentro de mim, né? Hoje eu prefiro repetir ou mudar, né? Eu não vou repetir os meus vícios, que a gente tem né, a natureza decaída pelo pecado original. Então, nós temos que lutar todos os dias contra as nossas más inclinações. Então, eu não vou repetir. Todo dia eu decido mudar. E mudar pelo amor. Muito bem. Vocês trazem aqui tópicos muito importantes. Por exemplo, eu acompanho muitos casais e realmente alguns estão desmoronando, alguns matrimônios desmoronando, porque vieram os filhos e aí não se separaram porque agora são os filhos. Eu amo os meus filhos, aí eu vivo aquela frieza com o cônjuge, né? Tem que suportar. Então já começou errado. Então quantos também estão vivendo hoje, né? Quando os filhos chegaram, a gente não consegue mais olhar um para o outro. E a igreja ensina, vocês prometeram fidelidade um para o outro. Amor um para o outro primeiramente. Depois vem os filhos, né? Então vocês trouxeram pontos importantes para que as pessoas também reflitam lá em casa. E casal de oração, casal que esteja sempre conversando, dialogando, muito melhor do que aqueles casais, né, que às vezes ficam dias, semanas sem se conversar por causa do orgulho, né? Brigaram, tiveram ali uma coisinha ruim, né, um desentendimento, e agora o caos reina dentro de casa. Então, eu queria que vocês dissessem, vocês passaram por alguns desses problemas, como que vocês resolveram esses problemas
E quais, né, essas luzes que vocês podem dar para as pessoas que estão lá em casa, talvez vivendo agora, assistindo ao nosso programa e vivendo agora essas situações que eu falei? Sim, padre, eu e a Camila, nós somos muito diferentes, assim, muito diferentes. Eu acho que a nossa linguagem de amor é diferente, né? Eu sou de um temperamento diferente do dela. E o que acontece? Durante o início do nosso casamento, eu achava que Camila tinha que me entender e eu forçava meus argumentos, né, para que ela acompanhasse o meu raciocínio, a minha razão, né? Só que aí, aos poucos, eu fui entendendo, ela foi me mostrando, né, eu fui aprendendo isso com ela, de que eu tenho que me expressar de uma maneira com que eu me faça entender do jeito que ela entende também, né? E o diálogo, essa conversa, ela foi fundamental no nosso caminhar, porque, como o senhor falou, existiam vários pontos de divergência, né, brigas, discussões, só que a gente sempre tenta convergir para o entendimento do que nós vamos fazer, né? Do que a gente pode abrir mão ou tentar se expressar melhor para que o outro entenda. Mas o bem da verdade, padre, é assim, o que transformou o nosso relacionamento foi a nossa conversão, né? A nossa real conversão. Porque antes da nossa conversão, a gente tinha Deus, né? A gente tinha a religião como ponto fundamental como ponto importante da nossa vida, mas Jesus não estava em primeiro lugar, né? Deus não estava em primeiro lugar na nossa vida até com que a gente se converteu, de fato, de verdade, tivemos um encontro com Jesus, né? Tivemos uma experiência com Ele. Aí a grande transformação veio primeiro em mim, porque eu abandonei os meus fins, que eu tinha fins, padre, que eram a carreira, a empresa, o sucesso profissional, né? Isso tudo era para mim fim e a família era meio, sabe? Camila tinha que me dar o suporte, o alicerce para eu brilhar ou para eu conquistar as coisas na minha vida profissional. Só que aí, com a conversão, Jesus me mostrou o contrário, que a minha família é o fim. Eu devo viver todas as coisas que eu viver para eles, né? E isso dentro de mim mudou o jeito de olhar para Camila, o jeito de olhar para as crianças. E esse foi a grande transformação do meu lado, hein? Não sei se você não fala. Essa é a concretização do que Jesus dizia, né? Onde estão os teus tesouros, aí está o teu coração. Os tesouros estavam lá fora, lá estava o coração. Agora a família, que é o tesouro principal, o seu coração está aí. Então, Camila, você pode também complementar, mas eu queria ainda perguntar. Então, vocês estão participando agora da vida de comunidade, né? Porque Jesus diz em Mateus 18:20, que onde dois estiverem, eu estarei ali. Falando do meu nome, dois ou mais estiverem, eu estarei ali. Então, para nós nos compreendermos cristãos de verdade, nós precisamos participar da vida de comunidade. E vocês fazem parte desta vida de comunidade, pastorais. Partilhe um pouco conosco. A gente faz, padre. Nossa conversão veio através do movimento de Cursilhos em 2006, né? 2016 nós já éramos casados. Então, a nossa conversão veio a partir disso. E depois disso a gente ficou vários anos dentro do movimento, ajudando o movimento. E aí veio a pandemia, ficou parado, a gente está mais em casa. E quando a gente, agora que depois da pandemia, que tudo parou, tá retomando agora, né? Mas o Mateus teve a ideia de fazer a Tenda São José, né? Que a gente tem um canal no YouTube, que a gente fala sobre, né? A gente partilha um pouquinho da nossa rotina do dia a dia, como família, né? Com o fim de evangelizar, né, padre? Porque hoje em dia a gente vê que as famílias estão sendo bem atacadas, né? É onde Jesus mais nasce, mais... Peraí, que agora eu me atrapalhei um pouco. Mas, enfim, nós queremos passar... levar a mensagem. Então, a nossa vida também, padre, na pastoral, a gente participou logo após nossa conversão, né? Porque a gente fica meio fominha, né? De tudo, né? É uma gula espiritual, né? Quando a gente se converte. Então, a gente entrou no movimento de Cursilhos, a gente fez parte da coordenação, a gente já tinha 3 filhos, então era muito agitado. E a gente entrou na pastoral da leitura também, né? Que a gente fazia as leituras nas missas dominicais e também durante a semana a gente revezava, eu e Camilo. Mas aí com a chegada dos outros filhos, né?
da Helena e da Ana Luísa, a nossa casa foi ficando muito agitada, a gente recolheu um pouco dessa presença tão ativa, vamos dizer assim, na comunidade. Nós participamos ainda do movimento, frequentamos o movimento, mas a gente criou a nossa própria... Não, a gente não criou. Deus inspirou com que a gente levasse a nossa mensagem adiante através desse projeto que se chama Tenda São José, que a Camila falou. Porque o que nós vemos é que a base, né, da espiritualidade, a base dos relacionamentos, a base do próprio relacionamento com Jesus é a paz interior, né, Padre? Então, se falta paz, falta tudo. E a gente não consegue mais ver o que Deus está falando, a gente não consegue mais se relacionar com o outro, porque dentro está agitado. Então, a gente desenvolveu esse projeto pela internet, que agora a gente faz online, né, podemos fazer aqui de casa mesmo, para levar paz para as pessoas no nome de Jesus, entende? É certo. E também neste canal, então, eu espero que vocês falem lá, não sei se já falaram, mas desse papel de pais de vocês, de educadores, como que vocês fazem para educar os filhos na fé. E qual que é o canal? Como é que faz? É um canal no YouTube, é isso? Isso é um canal no YouTube, se chama Tenda São José. Tenda São José, tá todo Tenda mundo... São José. Nós vamos lá depois aí do programa, ou agora mesmo, vamos lá. Acabando o nosso programa, acesse para buscar mais informações também, aprender desses dois catequistas, evangelizadores da fé. E como é bonito, né? Como são bonitos os nossos encontros aqui, nossos movimentos, nossas pastorais na igreja, que querem ajudar também os casais a crescerem na fé, os casais a cumprirem as promessas que fizeram. Então, a Camila, nosso querido Mateus, nós agradecemos a presença de vocês e queremos, né, desejamos que Deus continue derramando bênçãos e graças, porque através de vocês, muitos outros também vão encontrar, né, essa importância do matrimônio, vão perceber a importância daquilo que talvez prometeram e não compreenderam muito. Então, muito obrigado pela presença, Camila, muito obrigado pela presença, Mateus, Deus abençoe vocês e os filhos queridos. Obrigada, Padre. Nós que agradecemos, Padre. A bênção é na sua família, que essas crianças sejam luz por onde forem. Já são luz, que elas continuem dando paz e tranquilidade por onde passarem. É mesmo, bonito, Padre. Que beleza. Um beijo, Camila. Um beijo, Mateus. Obrigada pela participação e por ser exemplo hoje, né, para a gente poder compreender. O Mateus falou, fez ali um comentário muito importante, que eu acho que é interessante que o senhor fale, para as pessoas ficarem mais calmas. Quando a família começa, aí vem os filhos, tem uma outra rotina, é trabalho. Quem passa, sabe. E aí, antes dos filhos, o casal tinha uma rotina, participava de várias pastorais, participava de várias situações que a igreja ajudava na igreja, enfim. Aí nessas crianças eles tentam continuar na mesma para não sair da igreja. Quando realmente percebem que não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eles sentem, Padre, que estão saindo da presença de Jesus se eu não estiver ajudando na igreja. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de como dentro de casa é a igreja, e principalmente quando tem as crianças pequenas. Até porque a igreja ensina que os primeiros catequistas são os pais, os avós, aqueles que estão mais próximos, né? Os primeiros catequistas, novamente nos lembrando, aquele que vai sentar e falar de Jesus, ensinar, né, da sua cadeira, falar das coisas mais importantes da fé, dos rudimentos da fé. Então, lá dentro da sua casa, você é catequista, você tem uma vida bem ativa na igreja, maravilha. Mas quando chegam os filhos, você precisa se adequar. Lá dentro de casa, continuamos este projeto. Porque muitas vezes as crianças chegam à catequese não sabendo nada. Não sabem nada, absolutamente não sabem fazer o nome do Pai, o que é o sinal da cruz, não sabem quem é Jesus que está na cruz. Então, o básico, o rudimento da nossa fé, vocês pais, vocês avós é que precisam transmitir, porque vocês estão cheios, o cálice está cheio do Espírito Santo, precisa transbordar. Agora, se está vazio, não vai transbordar nada. Então, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez dizendo, a igreja, quando vocês estão principalmente passando por problemas, por crises, essas que eu disse, né, que um já não fala mais com o outro, um não suporta o outro, é inconcebível isso, viver com a pessoa que você ama e já não conversam mais dentro de casa, não se suportam, são bons com todas as pessoas lá fora, mas agressivos sempre, mal educados, humilham sempre as pessoas que estão do seu lado, que você escolheu diante do altar. Então, quando vocês estiverem passando por isso e já tiver quase que sem rumos, não há o que fazer mais, e muitos vêm e falam, Padre, já não sei mais o que fazer, não conversa, não quer diálogo, procurem sim o que a igreja ensina, alguns movimentos. Olha, desse casal, um exemplo, procurou o Cursilho, nós temos o Encontro dos Casais com Cristo, no ECC, nós temos ali as equipes de Nossa Senhora, talvez a sua comunidade tenha lá um trabalho com os casais.
Porque é sempre importante uma terceira mediação, alguém que venha de fora, seja o padre, né, seja um psicólogo, né, bem com bases cristãs, um amigo também, uma pessoa confiante. Outros casais que estão bem e tranquilos, já passaram por ali. Então é importante uma mediação. As equipes Nossa Senhora fazem algo interessante. Eles se sentam e rezam e tem uma velinha ali, é o sentar. Aquela vela representa o Espírito Santo, é a terceira pessoa ali para mediar. Então é sempre bom que nós procuremos ajuda, não sejamos arrogantes, senão o matrimônio vai desmoronar. Então, você que está nos acompanhando, você sabe dessa sua responsabilidade como sogra, como mãe, né? Não é mandar, não é eu tenho ser a razão, mas anime, fortaleça, né? Se esse casal realmente está precisando viver ainda dentro, se constituir, se fortalecer dentro da família, tá tudo bem. Tem muita gente que entra em desespero, né? Estou deixando a igreja, estou deixando a pastoral, eu rezava o terço 7 vezes, 2 missas por dia, agora eu não faço nada, eu tenho que cuidar. Então, tá tudo bem. Agora é a fase de você cuidar. Isso também é uma oração muito grande, muito forte, e é importante isso. Você que é sogra, você que é mãe, fortaleça os seus filhos, fortaleça os seus genros, suas noras, a manterem firme nessa caminhada. Seja firme e olha, e seja qual for essa dificuldade aí, procure ajuda, não deixe passar não. Importante o diálogo, sentar aí com a luz do Espírito Santo, certo? Não deixe os relacionamentos se tornarem descartáveis, né? Hoje parece assim, se não der certo eu largo, qualquer coisa eu me divorcio. Não, as coisas não podem ser assim. Vamos tentar resolver, vamos tentar trabalhar naquilo que foi o sonho de Jesus, que os dois fossem uma só carne, fossem felizes primeiramente e continuassem a vida, um amor fecundo. Exatamente, muito bom, gente.